Você é feliz? Essa é uma pergunta difícil, né. Às vezes a gente fala: "Não, sim, eu sou feliz, claro que eu sou". Mas às vezes a gente fala às vezes a gente sente que não. Na verdade, é difícil de explicar a felicidade, né, porque nem sempre a gente é feliz, nem todos os dias são bons, e nem sempre a gente é triste, nem todos os dias são horríveis. Então é uma montanha-russa, né, é uma coisa: hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem". Pelo menos é assim que eu me sinto, uma montanha-russa de emoções. Ainda mais depois que eu descobri a minha bipolaridade, eu acho que eu comecei a entender e a perceber um pouquinho mais essas minhas mudanças de humor. Eu sempre pensei que eu era uma pessoa, hum, que era o meu jeito, eu sou uma pessoa muito estressada, ser uma pessoa irritada, ser uma pessoa braba. Eu falava: "Eu sou braba, sim, esse é o meu jeito, eu sou assim". Daí beleza. E aí teve uma vez que veio uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que eu entrei no fundo do poço. E foi nesse momento que eu pedi ajuda. Foi nesse momento que eu pedi ajuda, que eu não estava aguentando. Já tive outros momentos de muita tristeza, mas teve um momento que foi pior. Eu pedi ajuda para minha família, para minha mãe. Fui pro psiquiatra. E aí, de primeiro momento, eu tive um diagnóstico de depressão. Tratei como depressão por um tempo, mas, hum, melhorou um pouco a depressão naquele período, mas o resto ficou pior. Eu fiquei cada vez mais irritada, cada vez mais braba. Vendo hoje, eu tinha muito mais mudanças de humor, sabe, era muito mais difícil conviver comigo. E nisso se desfez, um relacionamento bom que eu tinha na época, porque devia ser bem difícil lidar comigo. E aí, final do ano retrasado, me vi de novo voltando àquela tristeza, sabe, aquela tristeza pesada, pedi ajuda de novo, voltei no psiquiatra e aí tive o o diagnóstico de bipolaridade. E no primeiro momento, eu não fiquei triste, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito aliviada. Tipo: "Meu Deus, é isso, é isso, tá tudo explicado". Tipo: "Meu Deus, esse era o meu problema, é por isso que eu sou assim". Então, eu tive aquele diagnóstico que eu teria que tomar remédio para o resto da vida, mas ao mesmo tempo, me veio uma felicidade, porque eu consegui ter uma explicação de o porquê que eu era assim. Eu lembro que depois da consulta, eu liguei pra família, falei pra todo mundo, pra amigos, tipo: "Me desculpa, era só isso, era só a bipolaridade falando". Mas depois veio a vida real, né, o conviver com isso, começar a tomar medicação, e foi muito bom. Não me vejo sem a minha medicação, porque eu virei outra pessoa. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais tranquila, eh eu não sou mais aquela pessoa super irritada. Claro que eu ainda tenho aqueles momentos de irritabilidade, mas é bem diferente hoje em dia, é muito diferente. Só que com tudo isso, com a descoberta da bipolaridade, a medicação e tudo mais, também veio um outro lado de me perceber mais, né. E nesse de me perceber mais, a gente questiona várias coisas. A gente Eu comecei a questionar muito mais a vida.
eu comecei a me preocupar muito mais com a morte, eu tive muito mais medo da morte, e era uma coisa que eu não entendia isso, porque no momento que eu estava na depressão, eu queria partir. Me vinha aquele sentimento de: "Se é para continuar assim, eu não quero mais". Mas depois, quando passava essa tristeza, me vinha o medo de partir. E isso é uma coisa, assim, que não consegui explicar de por que que eu tô tendo esse medo agora, sabe. E e a gente começa a se perceber muito mais o nosso humor, os dias que a gente tá bem, os dias que a gente não tá bem. Então, a gente acaba questionando muita coisa, coisa que se eu vou lembrar, assim, começo a lembrar do meu passado, eu não questionava, sabe, eu só simplesmente vivia um dia depois do outro, e tinha muita coisa que eu não pensava. E hoje em dia eu penso, tem muitos questionamentos, muitas coisas que eu penso, que eu então, por um lado foi muito bom, por outro parece que eu despertei para uma realidade, sabe, eu sinto isso, às vezes, parece que eu antes eu estava dormindo e agora eu despertei para várias coisas, que antes eu nem sabia que existiam, ou questionamentos que eu nem sabia que eu poderia ter. Então a gente hoje em dia questiono muito mais essa coisa da felicidade, e eu sei que é difícil, porque nem todos os dias são bons e nem todos os dias são ruins. A vida é uma montanha-russa, né. Ninguém é sempre feliz e ninguém é sempre triste. Só que como lidar com isso, né? Como lidar com esses dias tristes? Como lidar com você enxergar a sua vida e não sentir felicidade, e não sentir que você é feliz na sua vida? Isso eu me questiono muito hoje. Eu olho às vezes pra minha vida e eu penso: "Eu não sou feliz". Mas ao mesmo tempo, o que que é a felicidade, né? E às vezes eu olho, às vezes eu tô aqui em casa com a minha gatinha, eu tenho uma gata chamada Sakura, e nos momentos que eu tô com ela, que ela vem, que ela lambe meu rosto, que ela me dá carinho, eu sinto muita felicidade, eu sinto muito amor. Nos momentos que eu tô com a minha família, eu sinto muita felicidade, eu sinto muito amor. Então, às vezes a felicidade é isso, né? É dessas coisas simples do dia a dia, que às vezes a gente nem para perceber, às vezes a gente nem para olhar, mas são pequenas felicidades, né? Nem sempre vai ser aquele dia perfeito, que você consegue dormir até mais tarde, que você come aquele café da manhã perfeito, aquele almoço perfeito, que você tem aquele dia maravilhoso, aquele dia de sol, aquele dia alegre. Nem todos os dias são assim. Mas a gente tem que tentar buscar a felicidade nas pequenas coisas, né? O que que te deixa feliz? E esses dias foi isso. Foi colocar a minha série na TV, eu estar nas cobertas quentinha ali, comendo uma comida gostosa, com o meu gato do lado, e eu disse: "Meu Deus, a vida pode ser boa". A vida pode ser boa. Às vezes a gente que complica muito. E eu acho que também, se você não tá conseguindo ver, a felicidade, encontrar essa felicidade nas pequenas coisas do dia a dia, é também aquela coisa de talvez, o seu coração, sabe, a sua alma tá pedindo mais, tá pedindo que talvez você se esforce mais para encontrar o que vai te trazer aquela felicidade, que vai te trazer bons momentos.
talvez seja a sua alma pedindo para você viver mais. E eu sinto que a minha alma tá no momentos que tá pedindo para eu viver mais, para eu ter mais experiências, sabe. Eu acho que por muito tempo eu fiquei muito e eu ainda tô, muito em casa, muito na mesma rotina. Então, isso é uma coisa que eu sinto muito, sabe, parece que a minha alma quer, tipo: bora viver, bora fazer coisas diferentes, bora sair, bora conhecer gente nova", sabe. Como é que tá a sua vida? Sua alma, será que às vezes não é que você tá triste, não é só a alma clamando por coisas novas, coisas que te dão aquele entusiasmo, às vezes falta isso na nossa vida, né, coisas que deixam a gente entusiasmada, que deixam a gente com aquela coisa tipo: "Meu Deus, vai ter tal coisa hoje, ou esse final de semana, vai acontecer isso e aquilo", e você ficar com aquele nervosismo, com aquela coisa de: "Eu quero que chegue logo". Então, às vezes a gente precisa encontrar isso, né, encontrar o porquê, o encontrar algo para se motivar, não ficar parado, porque a felicidade não vai simplesmente bater na nossa porta: "Oi, eu sou a felicidade, eu estou chegando aqui, você vai ser feliz agora". A gente tem que se esforçar, a gente tem que sair do lugar um pouco, né. A gente tem que botar nossa cara a tapa e ir para o mundo e descobrir. Às vezes descobrir o que a gente gosta de fazer. O mundo tá aí esperando a gente. O mundo tá aí para ser vivido. E tenho certeza que dias melhores sempre virão. Vai ter dias difíceis. A gente sempre vai passar por coisas difíceis, mas a gente não pode se deixar cair num buraco. A gente sempre tem que aprender com as coisas difíceis e melhorar sempre, buscar sempre ser melhor a cada dia. Tudo vai dar certo. Hoje eu tenho certeza que dias melhores sempre vão vir.